Olá pessoal do canal Aprenda Matemática MZ. Hoje vamos dar continuidade com a nossa série de videoaulas da 11ª classe. E nesse vídeo vamos tratar acerca de domínio de frações algébricas, tipo de expressões algébricas, assim posso dizer. Basicamente são exercícios que grande parte dos estudantes se deparam com eles nos testes, a questionar qual é o domínio de algumas funções, e eles ficam sem saber como resolver esse tipo de exercício. Então, nesse vídeo eu vou dar dicas rápidas. Preferi separar, fiz dois papéis aqui só para mostrar os 4 tipos que vocês podem se encontrar com eles, saber qual é o melhor método para poder resolver esse tipo de exercício. Então vamos começar a ser um pouco mais diretos. Vamos lá. Nós podemos considerar o quê? O domínio de uma expressão, domínio de uma fração algébrica, como sendo o conjunto de todos os números reais que não anulam o denominador. A ideia é buscarmos quais são os valores que estejam aqui, que não podem anular um denominador, sabendo que esta parte é do numerador e esta é do denominador. Então estamos a dizer que o resultado disto deve ser diferente de zero. Então, para podermos resolver isto, este tipo de exercício aqui, numa primeira fase, estes são muito simples. São muito simples por quê? Porque são frações. Estes aqui são expressões algébricas inteiras, mas do tipo fracionárias, né? A regra para resolver é muito simples. É só pegarmos no denominador. Qual é o nosso denominador? É a parte sempre que aparece por baixo aqui. O essencial é nos importarmos sempre com o denominador. O numerador não importa. Então, daqui é só pegarmos este. Vamos colocar a seguinte condição. X menos 2. O denominador sempre deve ser diferente de zero. Nós estamos a dizer que ele é diferente de zero. Vamos dizer x o que é? Deve ser diferente. Esse 2 aqui está negativo. Quando passa para outro membro fica positivo. Deve ser diferente de mais 2. Então, logo, o domínio dessa expressão, o domínio da função dessa será o quê? X pertence o quê? A R, exceto num ponto. Qual é esse ponto aqui? Esse ponto que é menos 2, é 2, não é menos 2. Por que deve ser diferente deste ponto? Porque se eu for levar esse 2 aqui, colocar aqui no denominador, temos 2 menos 2. E 2 menos 2 vai dar 0. Olha o que acontece. A regra diz que são todos os valores que devem anular em que? O denominador. Então, sendo assim, nunca devemos colocar 2. Então, são todos números reais, diferente de 2. Então, para este exercício aqui, o procedimento é o mesmo. Nosso denominador está aqui. Vamos pegar ele mesmo. Vamos dizer que ele deve ser diferente de 0. Vamos dizer assim. X ao quadrado, eu vou dividir aqui, menos 4, vamos pegar o denominador, deve ser diferente do que de zero. Então, x ao quadrado deve ser diferente, o 4 está negativo, quando passa para o membro fica positivo. Logo, vamos dizer x será igual a quê? A mais ou menos, esse 2 aqui é expoente, não, quando passa para outro membro, passa a ser função de raiz quadrada, porque é expoente 2. Se fosse expoente 3, seria raiz cúbica, 4 raiz a quarta e tudo mais. Mas como temos expoente 2, será raiz quadrada de 4. Então, dizer, x, esse é diferente. Deve ser diferente do que? De mais ou menos a 2, que é raiz quadrada. Então, logo, nós podemos dizer assim, que o domínio desta função será o quê? O x que pertence a R, exceto num ponto. Qual é esse ponto aí? No mais ou menos a 2. Teremos mais ou menos a 2. Vamos dizer que estes pontos aqui nunca devem existir. Por exemplo, se nós levarmos o 2 aqui, vamos dizer 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos 4 vai dar 0. O denominador morre. Se eu levo menos 2, coloco aqui menos 2 ao quadrado, teremos 4. 4 menos 4 vai dar 0. Então, logo vai anular o denominador. Então, como é que nós podemos resolver esse exercício aqui de baixo, onde temos duas frações que somam, por exemplo? Como é que nós podemos achar o domínio? A regra é simples, é a mesma. É só pegar os denominadores das duas expressões e dizemos que elas devem ser diferentes de zero. Então, pegamos este primeiro aqui, vamos dizer assim. X ao quadrado menos 1 deve ser diferente de zero. Vamos aplicar a condição. Isto significa que teremos o quê? O x ao quadrado diferente do que? Este 1 está negativo, passando para lá fica positivo, diferente de 1. Logo, a priori, teremos o quê? Teremos x diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, vamos fazer que o x deve ser o quê? Diferente de mais ou menos, raiz quadrada de 1 vai dar 1. Pegamos nessa expressão também que é x menos 6, aplicamos a mesma condição. Então, dizer x menos 6 deve ser diferente de 0. Então, dizer x deve ser diferente do que? O 6 está negativo, passando para lá fica 6 positivo. Então, o nosso domínio dessa função, o domínio da função será o quê? O x que pertence a R, exceto um ponto. Qual é esse ponto aí? Temos o mais ou menos a 1, vamos colocar aqui.
é mais ou menos a 1 e outro ponto, que é o quê? Que é o ponto 6. Dando continuidade, vamos pegar esses dois exercícios aqui de trás. Aqui. Eles dizem o seguinte, temos aqui expressões racionais. Nós sabemos que expressões racionais é aquelas que o radical, ou melhor, a variável encontra-se dentro da radical. Ela diz que existem duas condições. Dizem assim, se o índice for par, o A deve ser maior ou igual a zero. E se porventura o índice for ímpar, podemos aplicar esta condição de A, que pertence a R, se a expressão algébrica racional for inteira e A diferente de zero se ela for fracionária. O que eu estou a tentar dizer? Olhem o que acontece com esse primeiro exemplo aqui. Percebe uma coisa? Dizem que se o índice, na condição dada em cima, se o índice for par, olha, qual é o nosso índice aqui? Posso escrever o 2 aqui. Percebam que o nosso índice é par. Então, a condição dada é que o A deve ser maior ou igual a zero. Então, nisso chama a dizer assim. Chama a dizer que teremos aqui 2x menos 6, que deve ser maior ou igual a zero, devido a esta condição aqui. Então, daqui vamos dizer assim. 2x deve ser maior ou igual a quê? O 6 é negativo, passando para lá fica positivo. E o x deve ser maior ou igual a quê? A 6 sobre 2. Estamos a dizer que o x deve ser maior que 6 sobre 2, passamos a ter 3. Logo, representando, teremos o quê? 0, 1, 2 e 3. Olhem, percebem que este 3 está aqui. Olha que esse sinal indica que ela vai para lá. Então, vamos puxar logo ela para lá. Puxando para lá, teremos a nossa bolinha pintada. Bolinha pintada por quê? Porque se for maior ou igual ou menor ou igual, a bolinha é pintada. Os intervalos são fechados. Vou colocar esse resuminho aqui do lado. Mas se ela for maior ou menor, a bolinha é não pintada e os intervalos são abertos. É uma regrinha muito simples que eu coloquei aqui do lado. Que nós vamos usar aqui. Então, percebam que temos 3 que vai para lá. Então, vamos dizer assim, a nossa solução, vamos dizer que o x pertence a intervalo o quê? É intervalo fechado. Por quê? Porque aqui a bolinha está pintada. E é onde nós encontramos o próprio 3. De 3 até o mais infinito. Porque ela vai até o mais infinito lá. Vamos perceber? Então, pegando este segundo exercício aqui, temos x. Eu disse, o importante é o denominador. Temos x menos 4. O que é x menos 4? X ao quadrado menos 4, pela condição, o nosso índice é par, porque é o quadrado. Deve ser maior ou igual a zero. Vamos dizer, x ao quadrado deve ser maior ou igual... O 4 está negativo, passando para o outro membro fica positivo. A 4, vamos dizer, x será igual, deve ser maior ou igual a mais ou menos a raiz quadrada do que? De 4. Logo, vamos dizer, x deve ser maior ou igual a mais ou menos a 2. Então, como é que nós podemos representar essa solução? Vamos lá. Teremos aqui, quais são os nossos zeros? É menos 2. O outro é 2. Menos 2 e 2. E analisando o nosso valor de A, é positivo. Se o A é maior que 0, a concavidade estará virada para cima. Se o A é menor que 0, a concavidade estará virada para baixo. Isso nas funções quadráticas. Percebemos que isso é uma função de segundo grau. Logo, vamos fazer assim. Nossa concavidade estará virada para cima, intersetando esses dois pontos. Então, logo vamos dizer que a parte positiva será esta. Se eu for a puxar, será esta toda aqui e esta aqui. Esta toda a parte é positiva, porque a parte de baixo é negativa. Como forma de solução, vamos dizer assim. Solução, x pertence ao intervalo o quê? Aberto, porque começa de onde? Estes gráficos percebem que ele começa mais ou menos deste lado aqui. Do menos infinito até o ponto menos 2, intervalo o quê? Fechado, porque estamos a trabalhar com o sinal maior ou igual. Intervalo fechado. Sempre que atingimos o ponto maior, usando o sinal maior ou igual, será intervalo fechado. União com intervalo fechado do quê? De 2 até o mais infinito. Essa parte de conjuntos aqui, definição de intervalos, caso não entendam, peço para deixarem nos comentários, é para que eu faça um vídeo esclarecendo mais essas partes aqui. Essas particularidades, porque são coisinhas leves, né? Então daqui teremos aqui este terceiro exercício. Dizem assim, temos a raiz à quinta de x ao quadrado mais 5x mais 3. Ok, existe uma condição que diz assim, se o índice for ímpar,
A pertence a R se a expressão for o quê? Algébrica racional inteira. Então, estou a tentar dizer o quê? Estou a tentar dizer assim, quando o radicando é um polinômio, quando o radicando é um polinômio, o radicando é um polinômio e o índice é par. Tudo isto aqui, o domínio da função, o domínio desta função, será o quê? O R. Estão a perceber? Não precisamos fazer mais nada aqui, não existe nenhum cálculo que vocês podem fazer. Tudo isto será R, quando o índice é par e a expressão é um polinômio, estás a perceber? Mas, para este exercício já é diferente. Temos o quê? Temos x ao quadrado menos 4. E temos aquela condição que diz assim, se ela é fracionária, o A deve ser diferente de zero. Então vamos ter o quê? Porque o índice é ímpar. Teremos o quê? O x ao quadrado menos 4, que deve ser diferente do quê? De zero. Ok. Seguindo aquela lógica toda desses procedimentos de resolução, percebem? Temos x menos 4, aqui também temos x menos 4. Eu vou ser um pouco rápido aqui, para ganharmos tempo. Teremos o quê? O x ao quadrado que deve ser diferente de 4, o x que deve ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4, e o x que deve ser diferente de mais ou menos a 2. É aqui onde mora a diferença. Olhem que aqui, pela condição de maior ou igual, tivemos que representar isso sob forma de intervalos. Mas aqui não. Quando dizem que é diferente, simplesmente devemos dizer assim, o domínio da função é o quê? É x, que pertence a R, né? Excepto nesse tal ponto, que é mais ou menos a 2. E o ponto final. Não precisamos trabalhar mais nada aqui. É só isso. Então, aqui, quando vocês tiverem o índice par, tá bem. Vocês devem trabalhar em forma de intervalo. Mas se o índice for ímpar, é só simplesmente trabalhar isto. Olhem, aqui temos cúbico, aqui temos x ao quadrado menos 4. Então, não precisam se bater com cúbico e quadrado, é simplesmente pegarem a condição que eu vos dei aqui acima, que A diferente de zero, e trabalharem ela. Simplesmente isso. São passos concretamente fáceis. Então, amigos, se existir alguma dúvida aí, é só deixarem nos comentários. Deixem nos comentários. E se gostou, mano, deixa o seu like, compartilha. Todo mundo precisa aprender isso. É tudo grátis. Link dos grupos deixo na descrição para apresentarem as dúvidas.